Imaginem uma ilha isolada, açoitada por ventos fortes, no vasto Oceano Pacífico. Esta é a Ilha de Páscoa, famosa pelas suas estátuas gigantescas, os Moai. Estes guardiões silenciosos têm fascinado exploradores e cientistas durante séculos. Como foram parar lá? Quem os construiu? Que segredos guardam? A Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é um lugar de beleza natural ímpar. As suas paisagens vulcânicas e praias verdejantes são um cenário dramático para os Moai. Estas estátuas, com os seus rostos imponentes e corpos maciços, parecem vigiar a ilha, imbuídas de um mistério ancestral. Os primeiros visitantes europeus ficaram perplexos com a visão dos Moai. Como uma sociedade aparentemente primitiva conseguiu construir e transportar estas estruturas colossais? A ilha não tinha árvores grandes o suficiente para construir rolos ou alavancas, e a sua população parecia pequena demais para realizar tal feito. A origem dos Moai está envolta em lendas e mitos. Os habitantes da ilha acreditavam que as estátuas continham humana, ou poder espiritual, dos seus antepassados. Eram símbolos de poder, linhagem e proteção para a comunidade, ligando o mundo dos vivos ao dos mortos. Os Moai são verdadeiras maravilhas da engenharia antiga. Esculpidos em rocha vulcânica, alguns medem mais de 10 metros de altura e pesam mais de 80 toneladas. As suas feições são distintas, com cabeças grandes, narizes proeminentes e orelhas longas. Muitos Moai também possuem pucal, chapéus cilíndricos feitos de escória vermelha, colocados no topo das suas cabeças. A construção dos Moai era um processo complexo, que exigia grande habilidade e organização. Os artesãos usavam ferramentas simples, feitas de basalto, uma rocha vulcânica dura, para esculpir as estátuas. O trabalho era árduo e demorava anos para ser concluído. Acredita-se que diferentes clãs competiam para construir os Moai maiores e mais imponentes, como demonstração de poder e prestígio, tal como as famílias tradicionais competem no Carnaval do Rio. Uma vez esculpidos, os Moai tinham que ser transportados por quilômetros até as suas plataformas cerimoniais, os Ahu. Como os habitantes da ilha conseguiram mover estas estruturas enormes por terrenos acidentados, sem o uso de animais de carga ou rodas? Este é um dos maiores enigmas da Ilha de Páscoa. Várias teorias foram propostas para explicar o transporte dos Moai. Uma teoria popular sugere que os habitantes da ilha usavam troncos de árvores como rolos para mover as estátuas. No entanto, a falta de árvores de grande porte na ilha torna esta teoria improvável. Outra teoria sugere que os Moai eram movidos em pé, usando cordas e uma série de movimentos de balanço. Experiências recentes mostraram que é possível mover um Moai em pé, usando cordas e um pequeno grupo de pessoas. Esta técnica, conhecida como Walking the Moai, envolve inclinar a estátua para a frente e para trás, usando as cordas para controlar o movimento, como se estivessem dançando um forró. Esta teoria é apoiada por lendas locais que descrevem os Moai caminhando pela ilha. A descoberta de caminhos pavimentados perto de algumas pedreiras também sugere que os Moai podem ter sido movidos usando trenós de madeira. Os trenós deslizariam sobre os caminhos, facilitando o transporte das estátuas. A combinação de diferentes métodos pode ter sido utilizada, dependendo do tamanho e da localização do Moai. A história da Ilha de Páscoa é um conto de adaptação e resiliência humana, como a saga dos bandeirantes explorando o sertão brasileiro. Os seus habitantes conseguiram criar uma cultura rica e complexa num ambiente isolado e com recursos limitados. A construção dos Moai é um testemunho da sua engenhosidade, organização social e crenças espirituais. No entanto, a história da ilha
também é um conto de advertência sobre os perigos da exploração excessiva dos recursos naturais, como o desmatamento da Amazônia. Evidências arqueológicas sugerem que a Ilha de Páscoa sofreu um declínio ambiental severo no passado, possivelmente devido ao desmatamento e à sobrepopulação. Este declínio pode ter contribuído para o colapso da sociedade que construiu os Moai. A história da Ilha de Páscoa oferece lições valiosas para o mundo moderno. A sua história demonstra a capacidade humana para a inovação e a criatividade, mas também nos lembra da importância da sustentabilidade ambiental e da gestão responsável dos recursos, como a preservação do Pantanal. Apesar dos avanços científicos, os Moai da Ilha de Páscoa continuam a guardar muitos segredos. Como exatamente eram esculpidos? Quais eram os rituais associados à sua construção e transporte? Que significado tinham os diferentes estilos e tamanhos de Moai? As respostas a estas perguntas ainda são debatidas pelos pesquisadores, como um grande enigma da esfinge. A pesquisa arqueológica na Ilha de Páscoa continua a revelar novas descobertas e a lançar luz sobre a sua história fascinante. Novos métodos de datação e análise de DNA estão a ajudar os cientistas a reconstruir a linha do tempo da ilha e a compreender as origens dos seus habitantes, como desvendar os mistérios das pinturas rupestres da Serra da Capivara. O estudo dos Moai também está a fornecer informações valiosas sobre as tecnologias antigas e a organização social. A Ilha de Páscoa é um lugar mágico que nos convida a refletir sobre o passado e a ponderar o futuro. Os seus Moai são um lembrete poderoso da capacidade humana para a criação e a destruição, e a sua história oferece lições importantes sobre a importância da sustentabilidade e da interconexão de todas as coisas, como a sabedoria ancestral dos povos indígenas.